Olha, na última sexta-feira, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia confirmou que o número de casos da febre Oropouche subiu para 229 aqui no estado. De acordo com o Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN, a doença foi mapeada em 24 municípios baianos. A pasta tem intensificado as ações de investigação epidemiológica nas regiões em que houve casos da doença, e quem atualiza o cenário da febre Oropouche aqui na Bahia, bem como reforça os cuidados para evitar a doença, é a diretora de Vigilância Epidemiológica da CESAB, Márcia São Pedro, nossa convidada aqui no Issa Bahia. É um prazer recebê-la. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Márcia, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, obrigada a vocês também. Diante desse aumento de casos da febre Oropouche na Bahia, quais as principais medidas que a CESAB tem adotado para conter a propagação, a proliferação da doença? É importante a gente lembrar que quando a gente está falando da febre do Oropouche, é a primeira vez que tem no nosso estado. Nós não somos uma região endêmica, não éramos, Então a gente não tinha essa doença, esse agravo circulando, e nesse momento que a gente começa a ter, as ações, ela passa no primeiro momento de um processo de investigação. Então, é importante lembrar que o primeiro caso nós identificamos por diagnóstico diferencial. O que é isso? Observamos que tinha um comportamento diferente. Pacientes que tinham quadros e sintomas compatíveis com a dengue, mas que o resultado ele deu negativo. Resultado dos exames. Dos exames, do ZDC, que é o que a gente chama, que é a biologia molecular, que é quando você faz o exame e já dá a resposta. Se eu tenho dengue, zika ou chikungunya. E nesse momento que a gente viu que os quadros não estavam dando positivos, mas que o paciente tinha uma sintomatologia muito parecida, automaticamente a investigação laboratorial ela parte para investigar outros arbovírus. E aí a gente identifica. Aliás, para ter a precisão na identificação da doença, é só por exame laboratorial mesmo, só, Porque os sintomas são muito parecidos, os sintomas com dengue, são... chikungunya. Perfeito, os sintomas são muito parecidos. Então, o paciente que tem a febre do Oropouche, ele vai apresentar uma febre alta, ele vai apresentar dor no corpo, que é o que a gente chama de mialgia, artralgia, que é a dor na articulação, ele pode ter vômitos, ele pode ter enjoos. Então, ele tem um quadro muito compatível e parecido com a dengue e com a chikungunya. E aí, quando ele dá negativo, a gente precisa comparar, verificar quais são os outros arbovírus. E o primeiro caso que nós identificamos foi um caso importado, que veio do Pará. Só que uma vez chegando e temos vetor na nossa região, o que acontece? Eu começo a ter uma disseminação. E aí a febre do Oropouche, ela tem uma capacidade de transmissão e de disseminação muito rápida. E acho que o que as pessoas ficam se perguntando é como evitar, a propagação dessa febre, dessa doença, que é transmitida pelo mosquitinho, agora não é o Aedes aegypti, é o maruim. Isso, não é o Aedes aegypti até o momento, Então, Sim. O vetor é o que a gente chama de culicoide paraensis, que é o maruim ou mosquito pólvora, aquele pequenininho, que é muito... Que ele pica. Ele pica também. Pica, mas claro, lembra aqueles... Se você chegar numa área que é uma zona rural ou próxima de rio, de lagoa, já viu aqueles mosquitinhos, aqueles murinhos que é pequenininho, que você Sim. não consegue nem identificar? É o próprio. É o próprio, é ele. Então, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa que precisa ser feita é deixar as áreas limpas. Então, todo local que tem acúmulo de folhas, de frutos, o mosquito, esse vetor, ele se alimenta de material orgânico. Esse não é com água parada. Não é a água parada como o Aedes, para ele Sim. se proliferar, mas ele Exato. tem essa outra capacidade. Então, ele é muito característico, e aí a gente está falando de um ciclo que é um ciclo que é silvestre. Por isso que uma das ações que nós estamos fazendo como vigilância epidemiológica é a investigação entomológica. O que é isso? Identificar onde eu tenho um vetor e fazer a investigação dos primatas não humanos. Ou seja, a gente busca dentro dessas regiões, que são regiões de matas, região interior, se tem macaquinho morto, se tem os primatas que estão mortos. Por quê? Porque os macacos também são alvo desse mosquitinho? Eles podem ser reservatórios. Então, quando a gente começa a ter adoecimento de animais e morte de animais, isso sinaliza para a gente que tem alguma coisa errada. Então, o que está sendo feito? É essa investigação em paralelo. E já foi feita essa investigação? Já se constatou algum animal morto? Não há nenhum morto? animal, mas a gente precisa estar o tempo todo ampliando. Então, a gente faz uma investigação em humanos, mas a gente também precisa fazer uma investigação em animais. Por quê? Porque os animais são sentinelas. E essa investigação nos animais, nas regiões onde já foi diagnosticado esse caso? Isso, nas regiões. Os casos da febre Oropouche? Do Oropouche, nessas regiões. Então, lá nós fomos buscar os vetores, capturamos vetores, e esses vetores são encaminhados para o LACEN. Já fez a identificação, agora a gente está na fase de identificar se esses vetores eles estão infectados, Peraí, explica melhor. Vamos Quando lá. você diz, já identificou vetores... A gente vai lá e coleta. Coloca armadilhas... E captura o bichinho, os culicoides paraensis, os maruinzinhos. E aí a gente pega naquela região,
Quais são os vetores que estão presentes? Porque a gente sabe que no nosso meio ambiente, esses vetores, eles são naturais, né? Por que muda? Por que traz doença? Porque o homem, ele começa a mudar o comportamento dos animais. Ele vai lá, onde é só de animal, e ele começa a fazer o desmatamento, ele começa a mudar o comportamento da onde tem os vetores. E para haver a infecção, o maruim, esse mosquitinho, ele tem que ter picado alguém infectado, isso, não é isso? Isso. É que nem a mesma coisa do Aedes aegypti. A mesma coisa do Aedes aegypti, exatamente, a mesma coisa. O que está mudando é simplesmente o vetor, quem está transmitindo para o humano. Tem uma diferença, doutora Márcia, em relação às condições do ambiente que favorecem a proliferação do vetor. No caso do Aedes aegypti, a nossa conhecida baixa qualidade de saneamento básico. Esse é o grande problema, né? E no caso do maruim? O maruim ele também vai estar relacionado a essa baixa qualidade do saneamento básico. Então, se a gente pensar que é onde eu tenho um acúmulo de lixo, se eu tenho um terreno, que aquele terreno está baldio, ou o terreno está lá abandonado, ou é um terreno que tem locais, é uma praça, mas que eu não tenho uma limpeza urbana adequada, eu não tenho um trabalho diário que os municípios precisam realizar, porque a gente precisa falar o seguinte, toda vez que a gente fala de arboviroses, e aí eu estou falando dengue, zika, chikungunya, agora a gente está falando da febre do oropus, que é um arbovírus também, isso tem a ver, eu não consigo somente a saúde dar conta, não é só tratar o paciente, mas eu preciso unir forças. E como é que se une forças? Eu tenho um papel que é do município. Agente de combate a endemias precisa fazer o papel dele. Qual é o papel dele? Identificar reservatórios. Então, precisa identificar onde é que eu tenho possíveis focos. Precisa se tratar aqueles focos. Nessa identificação, esses outros vetores, eles precisam ser verificados. E aí é importante a gente lembrar que não existe veneno para matar maruim. É isso que eu ia lhe perguntar. Não Todo mundo fica não com aquela... tem veneno. Tem o fetiche do fumacê. Isso. E aí é bom a gente... Agora se evita o fumacê. Né? E precisa. E aí é algo que a gente precisa falar. O que acontece com o fumacê? O fumacê é um inseticida, é um veneno. Sim. Se ele é lançado com frequência no meio ambiente, eu gero um desequilíbrio. Então, tecnicamente, ele tem uma indicação. Quando é que ele é indicado? Quando eu tenho uma situação de epidemia que já fugiu do controle, que todas as ações de rotina já foram feitas, volto a repetir, todas as ações de rotina foram feitas. A CE trabalhando com sua carga horária certa, fazendo a identificação, fazendo o tratamento. ACE, só para lembrar aqui, para agentes de combate a isso. endemias. Isso, são os ACEs, né? Os nossos agentes Essas de figuras fundamentais. São figuras fundamentais Isso. no controle que a gente tem do Aedes. Mas aí que eu queria lhe perguntar também, os agentes de combate a endemias são as figuras centrais nesse processo, mas muitas vezes eles são tratados quase como um subservidor público, uma pessoa que não tem importância, a gente está vendo a importância que tem. A incidência dessas doenças, elas são indicadoras da baixa ou da alta ou da boa qualidade do serviço de atenção básica no plano dos municípios? Tem relação entre uma coisa e outra? Sim, tem uma relação de uma coisa e outra, né? Então, se eu preciso ter, vamos lá, eu tenho os agentes de combate a endemias que têm que fazer o papel diário deles, né? Que é o papel importante, é quem conhece o território. Eu tenho uma atenção básica, que é quem conhece o teu território e conhece o seu munícipe, né? Ele precisa identificar, se eu tenho um caso, que é um caso suspeito, a atenção básica já tem que colar. Colou e vai fazer o quê? Investigação. O que é investigação? Acompanhar esse paciente, acompanhar contatos. Então, é o trabalho diário. E aí eu volto para o fumacê. Se eu não tenho ações que são ações de rotina diárias, que é o que precisa ser feito, e aí eclode um monte de casos, e aí agora todo mundo quer o fumacê. Quando o fumacê passa, que é um veneno, ele vai matar apenas 80% dos vetores adultos que estejam circulando no raio de emissão daquele veneno. E não só os vetores, que estiver voando. O mosquito que estiver voando, o Aedes e Mas todos a os larva outros. que está ali protegida. A larva não vai. Por quê? Porque ela não está voando. Então, ele só vai dar conta de 80%. 20% ele continua. Quando passar aquele período aí de 2 horas de aplicação, o meu fator tá porque o fator causal eu não tirei, que é as larvas, os depósitos. E aí é importante a gente lembrar que existe adulticidas e larvicidas que são fornecidos pelo Estado. Então, não há um desabastecimento. Então, a gente recebe do Ministério da Saúde, isso é repassado para as regionais e para os municípios para que esse tratamento focal e perifocal ele aconteça. Entende? Então, a gente precisa estar trabalhando como uma orquestra.
muito bem afinada e coordenada para a gente não ter casos. Agora, quer dizer que essa investigação que você se referiu no começo tem que ser extensiva à atuação de todo mundo que está envolvido nesse processo. A tudo, né? né? É uma investigação geral. É geral, ou seja, a gente trabalha com o que é de rotina. Opa, tem algo que está diferente, então eu preciso agora já começar a investigar. Então, o inseticida, o veneno, ele não é ele é a última coisa, numa necessidade, mas a gente não pode fazer achando que é só ele. Se precisou do veneno é porque tudo que tinha que ser feito antes falhou, né? Isso. Ou eu posso até acontecer de ter feito tudo direitinho e precisou. Aí sim, aí o veneno entra, porque eu preciso ele como uma última instância, é algo que precisava ser feito. Tiro de espingarda 12, né? Que tudo já foi feito. Hoje o fumacê tem sido utilizado para o combate à dengue, outras doenças por aí? Tem, hoje ele ainda é, mas com critério técnico muito intenso, né? A vigilância epidemiológica, que é quem controla, quem faz esse controle, é algo que no estado da Bahia ele é centralizado, ele não é descentralizado, justamente porque existem critérios técnicos, então tem. Porque existem riscos também, né? Existem riscos, Quais então são a gente precisa os efeitos colaterais, vamos chamar assim, da aplicação do fumacê. O que é que pode ter de prejuízo? O fumacê em excesso... Ou para o ambiente ou para as próprias pessoas. A próprios problemas respiratórios, lembra que você está inalando, porque na hora que você passa... Está inalando veneno, né? Está inalando veneno, então ele só pode ser utilizado em dose. Então, para a gente poder só entender, quando tem um pedido de um fumacê, como é que ele é liberado? Existe um cálculo. A gente calcula quantos imóveis são, qual é a área que vai percorrer. A gente já cruza com casos, tem casos mesmos ali, aqueles casos estão acima do que seria esperado naquele período, e aí o carro já sai com a quantidade certa de inseticida. Para quê? Para a gente não ter uso indevido. Então, por isso que existem critérios que é analisado pela área técnica e é liberado. Márcia, ainda sobre a febre Oropouche, qual é o impacto dela, impacto que eu falo, a ponto de pode provocar a morte da pessoa? Até o momento não há registros, né? Mas a gente precisa lembrar que eu estou falando de um arbovírus. Precisa lembrar que tem pacientes, cada paciente, cada indivíduo, ele responde de uma forma. Jeito, né? A gente sabe que pacientes que são imunossuprimidos, esses pacientes, ao contraírem a febre do Oropouche, se eles tiverem, eles podem sim vir a gravidade, pode vir a óbito, que como vem com qualquer outra doença, porque a gente está falando de uma pessoa que já tem um comprometimento, né, do seu sistema. Então, o que a gente precisa hoje é evitar. Como é que eu vou evitar a febre do Oropouche? Se eu sei que as áreas que ele ocorrem são em locais onde eu tenho um clima que é quente e úmido o tempo todo, que é mais uma zona rural, porque a gente está falando de um ciclo silvestre. Eu não estou falando ainda do urbano, porque a gente pode ter urbano, ainda não chegou, mas eu já tenho transmissão que é comunitária nessas regiões. O ciclo urbano, ele já vem com o Culex, que é a muriçoca. Então, aí também pode ser vetor para o mesmo também vírus? Pode ser vetor para a transmissão desse arbovírus, da febre do Oropouche. Então, eu preciso... A muriçoca? A muriçoca. Então, eu preciso... A nossa tão conhecida não é nem o Aedes, é a muriçoca mesmo. É a muriçoca. Mesmo. Então, a gente precisa, nesse momento, combater vetores. Limpeza urbana, identificação, limpar. Eu tenho terreno baldio, limpar bueiro, limpar esgoto. Onde eu posso ter? Esses vetores se proliferam. E dentro de casa também, claro. E dentro de casa, principalmente, porque 80% dos reservatórios, dos nossos focos, estão nas nossas residências, em locais que a gente nem imagina. Exemplo, atrás da geladeira, naquela bandejinha, que fica a água, que deposita a água, vai ali, né, caindo. E a gente acha que ela vai evaporar e que por ali não tem. Ali é um local, um reservatório. Todo mundo hoje tem PET. O bebedourozinho do PET, ele ali é um reservatório, ele precisa ser limpo, ele precisa ser lavado, né? Então, os ralos dos nossos banheiros. Então, a gente precisa ficar atento, que eu tenho 80%. As caixas d'água, exatamente essas que estão acima, tanto os reservatórios que estão no alto quanto os que estão abaixo, municípios que precisam, que sofrem com a falta de água. Então, tem uma seca grande, ele precisa armazenar, claro, mas ele precisa saber como é que esse armazenamento é feito. Então, tem que estar bem tampado, tem que estar limpo. Uma série de cuidados, né? Márcia, você comentou que a Bahia, historicamente, não é uma região endêmica da febre Oropouche, mas que já havia casos conhecidos em outros estados. Houve uma troca de figurinhas, digamos assim, entre Bahia e outros estados com mais experiência no combate a essa doença? Sim, hoje a gente tem essa troca, porque a gente faz parte de uma chamada Câmara Técnica de Epidemiologia, né? Que ela se reúne a cada 2 meses, justamente com os representantes dos estados, os diretores de vigilância epidemiológica, e justamente essa troca de figurinha que a gente faz, essa discussão de saber. E aí eu parto, já dou algo para você, que a Bahia está fazendo algo a mais na investigação, que é justamente buscar as epizootias. O que é epizootia? O adoecimento ou morte de animais
porque eles são indicativos para a gente. E faz parte daquela investigação que Da você investigação comentou, que a né? gente precisa fazer, identificar. Será que naquela região eu estava tendo... Tanto que a gente orienta, olha, se começar a ver algum animal morrendo, precisa notificar. É o mesmo cuidado que a gente via com a gripe aviária, né? Todo mundo avisando, Perfeito. etc. Isso, que vocês viram a gente São falando o tempo todo. indicadores, né? São indicadores. Não é que eu tenho que matar o bichinho porque é ele que transmite, mas ele é o sentinela, ele é que vai sinalizar, olha... Os macacos sofreram muito. Na febre amarela em 2017. Não é verdade? Exatamente. E aí Tanta gente matando macaco. Enquanto que o macaco ele estava Tava sinalizando para a avisando gente, olha, tem coisa errada. E aí, se tem coisa errada, primeiro vai o animal, né? Pra não. E aí a gente precisava era que não tivesse no humano. E como não teve. Essa investigação se limita aos primatas não humanos, aos macacos? Não só. Porque a gente sabe o seguinte, que hoje, para a febre do Oropus, quem é o reservatório no ciclo silvestre? O bicho preguiça e o primata. Mas as aves também, elas podem ter. Então, a gente faz uma investigação, que é uma investigação ampla de identificação. E aí a gente trabalha em conjunto com o INEMA, né? E aí a gente vai para o território, vai para campo, identifica, colhe a amostra de sangue desses animais, né? Porque o objetivo é colher essas amostras e poder fazer a identificação. Então, a gente tem feito um trabalho que é um trabalho de investigação, não só do humano, mas também do primata, trabalhando no sentido da saúde única, porque não tem como você trabalhar individual. Uma curiosidade, Laís estava soprando para a gente. De onde vem esse nome Oropus? É o lugar onde surgiu? É o cientista que descobriu? É de quem descobriu, né? Então, todo nome a gente termina atento. Eu tenho uma febre do Oropus, de onde ele foi identificado da primeira vez. Bom. Quer dizer, e não bastasse esse aumento de casos de dengue, agora essa febre Oropus para a gente ter que lidar também, não é? Sim, e que quando você olha em outros estados, que são estados que já são endêmicos para a febre do Oropus, quando se tem epidemias de dengue, é comum ocorrerem surtos da febre do Oropus também. É possível que também que a gente já estivesse convivendo com elas sem saber. É possível? É. A gente não tem como afirmar. O que foi identificado foi com caso importado, né? E aí, mas o que é que aconteceu? Aí, até para a gente poder assim, será que ela estava aqui e a gente não sabia? O que foi que nós começamos a fazer? Em locais onde a gente começou a ter casos de dengue, com sintomas clássicos de dengue, com sinais de gravidade, mas com resultado, né, negativo, foi testado a febre do Oropus. Fizemos isso para a Vitória da Conquista. Para quê? Para garantir. Será que lá está circulando? Não estava circulando, né? Então, são alertas e cuidados, é o que a gente chama de vigilância ativa, para que a gente consiga captar e intervir no momento oportuno. Esse vírus, como os vírus em geral, ele também pode mutar? Pode. Todo vírus ele pode sofrer mutação. Então, se a gente pensa que o dengue são 4 sorotipos, DEV1, DEV2, DEV3 e DEV4. Não tem para onde correr, né? Não tem para onde correr. E que a gente está hoje aqui está tendo esse aumento. E se a gente olhar as regiões onde eu tenho o maior número de casos, é porque eu tenho circulação do DEV2. E por que eu estou tendo, então, tantos casos? Porque eu tenho pessoas que estão susceptíveis. São pessoas que não têm. E aí, cabe a gente lembrar que na febre do Oropus, o paciente pode ter os sintomas, melhorar. E depois de 1 ou 2 semanas, ele tem uma recaída. Ele voltar de novo com a sintomatologia. Mas o vírus, ele não tem aquele ciclo já normal, previsto de tem, incubação, que ele depois fica ele desaparece? Ele fica de 3 então não é o caso. Dele não, ele fica em incubação de 3 a 8 dias, tá? Mas depois que ele manifesta os sinais, que tem os sinais e sintomas, ele vai ficar de 2 a 7 e o paciente pode melhorar e com 2 semanas depois ele pode ter uma recaída. Se você olhar e pensar que na dengue isso acontece, o paciente tem febre, tem dor, né? Tem a cefaleia, e aí depois que a febre, no 5º dia a febre reduz, o que é que o paciente acha que aconteceu? Ele melhorou. Aí ele relaxa, e aí ele pode apresentar os sinais de alarme. Dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sangramento, são os que a gente chama de gravidade e sinais de alarme, que é o que a gente não quer que aconteça. Então, é o que a gente trabalha para evitar, para que não tenha óbito. E o tratamento, doutora, o mesmo da dengue? Ia perguntar isso agora. Não tem Sintonia? Exatamente. Sintonia. Não tem um tratamento específico. Não tem? Não, para a febre do Oropus. Então, você trata a sintomatologia. Ou tem algum remédio que não se deva tomar, como no caso da dengue, o AS? Não tem ainda nenhum relato. E por isso que trata essa sintomatologia. Como a gente tem um quadro clínico que é muito compatível e que a gente está falando que eu tenho o quadro é compatível, que é um arbovírus, vai se levar na linha de tratar os sintomas, até porque os sintomas são muito próximos, são muito parecidos. Quando o paciente chega, enquanto não sai o resultado laboratorial, você não sabe se ele está com dengue ou se ele está com febre de Oropus.
Pois é, e Então, ele até vai para na a linha da gente dengue. já encerrar, Márcia, exatamente levando em conta isso, né? A semelhança de sintomas entre essa febre oropouche com dengue, chikungunya, é um desafio para os médicos esse diagnóstico também? Ou já está, você percebe que já existe um senso comum entre os próprios médicos no sentido de, não, isso aqui é algo suspeito, deixa eu solicitar o exame certo para possivelmente identificar essa febre oropouche? Eu acredito que a nossa equipe médica, a nossa equipe de saúde precisa ter um olhar para todas as doenças e agravos de saúde pública. Eu preciso identificar, então eu preciso fazer diagnóstico diferencial. Então, hoje os pacientes que chegam com dengue, eles precisam imediatamente iniciar uma hidratação vigorosa, porque a gente sabe que o problema é que se eu não tenho hidratação, esse paciente complica. Eu preciso conscientizar a população que ao sentir até os primeiros sinais e sintomas, ela precisa buscar uma unidade, ela não pode ficar em casa esperando piorar, porque senão quando ela chegar lá já não tem mais jeito a dar. Então, o que a gente precisa hoje é que a nossa equipe de saúde, ela tenha um olhar sabendo que as doenças e agravos, que são agravos de saúde pública, que muitos deles passam despercebidos, que muitas dessas têm uma relação com pessoas que estão em vulnerabilidade, eu preciso ter um olhar e fazer um diagnóstico diferencial. E é importante lembrar que febre do oropouche, que dengue, zika e chikungunya não escolhe classe social, não escolhe idade, e pode acometer qualquer pessoa. Então, e fazer o exame laboratorial necessário, né? Necessário. Precisa fazer um exame a coleta específico, que é de sangue, e aí a gente volta a lembrar que eu preciso coletar do 3º até o 5º dia para dengue. Então, se eu parto do pressuposto que eu preciso fazer uma coleta do 3º ao 5º, que é para eu fazer biologia molecular e identificar o vírus, eu preciso também coletar para a febre do oropouche. E aí, o que está sendo feito nessas regiões em que já foi identificada a febre do oropouche? Nós invertemos o protocolo. Na hora que chega a coleta do paciente, fez a amostra, faz logo oropouche. Se o oropouche der negativo, entra no ZDC, no painel que vai fazer dengue, zika e chikungunya, né? Porque antes, qual era a orientação do Ministério? Fazia-se primeiro o ZDC, que é a biologia molecular, para dengue, zika e chikungunya. Se desse negativo, partia-se para os outros arbovírus. Vendo o aumento de casos e a necessidade, né, dessa intensificação, até para a gente poder mapear e saber o que é que está circulando e como agir, como fazer. Essas regiões, no primeiro momento, faz febre do oropouche, deu negativo, vai para dengue, zika e chikungunya. Aí parte para esses que são mais conhecidos da gente aí, né? Ô, Márcia, muito obrigado pela aula, foi ótimo papo. Márcia São Pedro, que é diretora de Vigilância Epidemiológica da CESAB, Secretaria Estadual da Saúde, conversando conosco sobre essa febre oropouche, transmitida pelo mosquitinho chato. Maruim. A gente só não chama mosquito ele de mosquito pólvora aqui. Aqui não, aqui é uma área que não chama, né? Márcia, muito obrigado mais uma vez, um bom dia e até uma próxima. Bom dia, obrigada a vocês. Agora 7h57 na Tarde FM.